Bom dia, amados. Tudo na paz? Ontem o pastor Rodrigo ele fez uma pergunta e abriu para a gente dar opinião, para a gente conversar. E eu achei tão legal aquela iniciativa dele, o momento dele, que eu queria continuar esse assunto aqui com a gente, com mais calma, para a gente colocar com mais tranquilidade o que a gente pensa e a gente saber conhecer o que cada um pensa, né? Ele fez a pergunta mais ou menos assim, né? O que devemos fazer para trazer o céu para aqui, para essa ambiência, para esse momento, né? Eu estou gravando aqui com tudo aberto, tá? O ring light não acendi, abri a porta. Então, se vocês ouvirem cachorro, passarinho, faz parte, tá bom? Então, ele perguntou isso, né? E cada um trouxe a sua opinião. E eu queria estender esse assunto aqui. Eu estou tomando a iniciativa de colocar aqui para que os irmãos possam, com mais calma, colocar as suas opiniões, tá bom? Acho que vai ser legal. Até que a gente possa estar junto, né? Tá bom, querido? Então, a pergunta é sobre o momento lá do culto, da adoração, como trazer o céu para a terra e a ambiência para a terra. Eu quero aqui colocar o que eu penso disso e depois vocês fazem o mesmo, tá bom, querido? Para a gente juntar, né, e se conhecer mais. Então, eu não quero me estender muito, né, não é uma pregação, continuar o bate-papo. O que precisa para haver uma adoração? Precisa dois elementos: a pessoa que vai adorar e o ser que será adorado. Isso que eu preciso. Então, no caso, o que precisa? Eu, nós e Deus, no caso. Então, ponto. Então, eu coloquei na hora lá que a gente tem que se comportar como se o céu já estivesse ali. Tem que se comportar como adoradores ali, né? Então, eu entendo, aqui já vai o meu pensamento, o problema é que essa questão de o céu, isso está muito ligado a sentimento, que tem o seu valor, né? Mas antes do sentimento, eu acho que, respondendo a pergunta, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que me comportar como um adorador. E isso não tem a ver com sentimento necessariamente, não tem a ver com música necessariamente, mas já que a gente vai fazer isso num ambiente de culto, que tem instrumentos, que tem tudo, a gente vai usar essas ferramentas para trazer uma ambiência, uma beleza, uma facilidade dos cânticos. A gente sabe disso tudo, né? Então isso aí, mas antes eu acho que o que faz a diferença, no meu ver, para mim, né? Eu vou falar de mim, é a minha convicção. Deus está lá. Primeiro, já tenho falado isso, né? Não preciso invocar a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. O Espírito habita em nós, Deus habita no meio dos louvores, Ele está em todo lugar e Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3, Ele está lá. Então, invocar a presença eu não preciso mais. E essa consciência de adoração, ela não pode estar ligada à emoção. A emoção, o sentimento vem depois. Um exemplo que eu separei aqui, né? Olha só. Hebreus, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Não está falando de átrio, não está falando de Santo dos Santos. Então, eu não fico perdendo tempo em átrio mais não. Aquela sequência que havia, cara, ele está falando, temos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então, primeira mentalidade, eu não fico dando corda para chegar no Santo dos Santos. Eu entro no Santo dos Santos, né? Que é essa coisa, vamos um cântico para ligar o motor, um cântico para pisar no acelerador, aí eu vou soltando a embreagem um pouquinho, ele vai... Cara, meu amigo, eu acelero, solto a embreagem e arranco, eu já estou no Santo dos Santos. Então, tudo isso são moletas para pessoas imaturas, que ainda não entenderam que eu entro ali, cara, eu já tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo caminho que Ele concedeu, Jesus, entendeu? Então, passando o carro aí. Entendeu? Então, essa consciência, quando eu chego lá,
Se eu for com essa consciência, cara, como o pastor Rodrigo falou, o céu já está ali, entendeu? E a gente fica usando de artifícios, né? Então eu entendo o seguinte: primeiro, ter essa mentalidade, essa consciência, né? Pelo caminho que ele nos consagrou, né? Então Jesus, né, abriu o caminho. Aí ele fala aqui no 22, Hebreus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, tá aqui, ó, verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado. Cheguemos-nos com sincero coração, a inteira certeza de fé. O que eu preciso? Chegar com o coração íntegro, inteiro, sincero, em plena certeza de fé. Pronto, acabou. O céu já está ali. Não preciso muito esforço, entendeu? E como o Dave falou, né? Tem que deixar os problemas lá fora. Isso mesmo, mas não é deixar e não vai esquecer. É não deixar que eles interfiram, porque eu não adoro por causa de circunstâncias. Exemplo de Jó. Então Jó, no Jó capítulo 1, 20, depois de toda aquela notícia, olha só. Então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançando-se em terra, adorou. Que ambiência de céu tinha ali? Cadê a música? Cadê a alegria? Cara, ele não tinha emoção. A única emoção que tinha nele ali era tristeza e angústia. Mas ele faz isso tudo, se prostra e diz, adorou. Convicção. Agora, se ele esperasse uma ambiência, pá, vamos chamar Davi nem estava naquela época, vamos chamar um tangedor. Pô, cara, então depois de toda aquela notícia, ele adorou. Acabou no meio da notícia. Ele diz que adorou. Consciência, não estou limitado. Então acho que essas consciências, para a gente entrar lá e já acontecer, tem que ter, senão não tem. Entendeu? Atos 10, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Cara, meia-noite, hora de dormir, os caras açoitados, devia estar todo ardendo, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E houve uma manifestação por causa disso. Que ambiência eles tinham ali? Dor, injúria, maltrato, de repente fome, e eles meia-noite, tinha ambiência nenhuma, tinha só uma coisa, convicção. Primeiro, eles tinham convicção que Deus estava ali. Segundo, eles tinham convicção que eu não precisava mais fazer um caminho para o Santo dos Santos, porque Jesus já tinha feito o caminho. Tá bom, queridos? Então quero deixar esse meu pensamento e queria que vocês compartilhassem de vocês, né? Que eu poderia falar aqui muita coisa. Mas, então, respondendo à reflexão do pastor, eu entendo o que precisa fazer. Nada. Eu preciso ter convicção que o véu foi rasgado, que eu não tenho mais que ficar átrio, santo lugar. Não. Temos, pois, o dia de entrar no Santo dos Santos. Nem fala de átrio, né? Não preciso ficar dependente dessas ferramentas. Elas são importantes, eu posso abrir mão, tomar mão dela. Os acordes, presta atenção, gente, não estou dizendo que os acordes, criar ambiência, isso tudo ajuda, vai ajudar, né? Mas eu tenho que ter a convicção, eu estou ali, cara, primeiro, Deus já está, o Espírito já está, Jesus já está, e eu vou ali para adorar. Cara, eu não tenho mais esse problema. Eu já cheguei ali dia muito ruim. E quando a coisa tá feia, querido, ora aqui por mim. Eu pedi para orarem por mim naquele dia que estava preocupado lá com o Geber, meu filho, algumas coisas. E eu pedi para orar, né? Dividir a carga, isso é importante. Cara, mas hoje essas coisas não me impedem mais de adorar, não. Por quê? Porque eu tenho convicção que eu adoro pelo que ele é, não é o que a gente canta, né? Então Jó se prostrou diante daquela situação e adorou. Então essa é a convicção que nós temos que ter para que aconteça, tá? Principalmente nós ministros, porque nós temos um encargo de dirigir o canto,
de promover as canções, de promover isso que a gente chama de ambiência, né? Para que seja mais fácil do povo, de nós mesmos, entrar nessa adoração. É muito melhor do que no cárcere açoitado, sem música, sem nada. Agora, se não vier a convicção antes, eu vou esperar a emoção, alguma coisa acontecer. Você vê que sempre as coisas aconteciam em resposta, né? A Paulo e Silas orando e louvando, houve um rebuliço na prisão, abriu cadeia, coisa e tal. Aconteceu algo extraordinário. Jó se prostrou, adorou, e depois a gente vai ver lá no final o resultado da história. Entendendo? Salomão orou, entregou o sacrifício, desceu fogo do céu, a glória desceu, que ninguém podia nem entrar no lugar. Então, essa manifestação, ela é resultado de um posicionamento. Então, para fechar, minha opinião, eu não preciso fazer nada. Eu preciso ter convicção, consciência que eu estou ali para adorar o Senhor. E nada pode impedir a minha adoração. A gente não canta isso? Mas não vou deixar de usar das ferramentas que Deus me dá para facilitar e criar algo agradável, gostoso, prazeroso, lindo, bonito, que são as canções, são as músicas, são os acordes, são aquelas frases do David que ele joga lá de vez em quando. Caramba, isso tudo são importantes, mas eu não dependo disso. Eu não dependo da música, eu não dependo dos instrumentos. Eu dependo da minha consciência. E Deus não faz muita coisa, cara. Deus está lá. Eu adoro, se eu adorar, amém. Se eu não adorar, eu é que perco. Deus está sempre disponível. Então, esse é meu pensamento. Eu queria que você desse o seu pensamento aí. Não precisa ter pressa, não. Vamos parar com esse negócio. Um áudio de 15 minutos. A gente gasta um tempão vendo televisão. E por que eu não posso ouvir um áudio do irmão um pouquinho maior? Tá? Você pode mandar sua opinião, tá? Eu queria que todo mundo ouvisse e vamos comentando para a gente ir amadurecendo. De repente alguém vai falar uma coisa que caramba, que legal, vou aplicar isso na minha vida. Vamos trocando aqui, tá bom, queridos? Deus abençoe, um forte abraço e que a adoração de vocês seja intensa o tempo todo. Paz.